Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje mais um vídeo aqui no canal Apaga Logo e hoje a gente vai estar falando sobre saúde, a base da vida, né? Porque a saúde é a base da vida. O que é a saúde em si? Ela é como seu corpo se encontra, se comporta e reage ao mundo. Como assim? O meu corpo hoje, por exemplo, como que ele se encontra? Ele se encontra com 1,83 m, 81,5 kg, um percentual de gordura de 11,3%, bons índices de saúde, testosterona mediana, né, ali na faixa de 500 e pouco, e tem os hormônios ali mais ou menos ajeitados, estão em níveis aceitáveis, certo? E esse modo, esses dados, essas características de como meu corpo se encontra faz com que em cenários hipotéticos meu corpo vá se comportar de uma certa forma. Por exemplo, pelas condições que tenho, o meu corpo tem uma boa reação a estímulos fortes, como assim? Corrida, futebol, handball, vôlei, basquete são esportes que exigem muita energia, muita disposição. Ele, né, por causa da altura, ele se comporte bem em, em situações onde eu preciso me esticar para pegar alguma coisa. Como eu tenho uma massa magra considerável, eu consigo carregar bom peso. Então, nesse cenário hipotético, o meu corpo, como que ele vai se comportar com base nessas características? Dando um exemplo, eu tenho uma tia que é extremamente obesa, tipo, é obesidade mórbida. Ela tem dificuldades para andar e tem dificuldades até mesmo para respirar. Então, o que que acontece? O modo como o corpo dela se encontra, com hormônios desregulados, muita gordura, estatura baixa e uma idade relativamente avançada, né, tem 50 anos, isso faz com que o corpo dela reaja ao mundo de uma forma negativa, ou seja, implicando nessas dificuldades. Na teoria ela vai ter isso, nas práticas ela também tem, ou seja, a saúde é basicamente isso, como o seu corpo se encontra, ou seja, quais são as características, quais são os índices do seu corpo, que é como ele se encontra, em um cenário hipotético, como ele deve se comportar e como que ele reage ao mundo, né, que é o resultado prático. Isso é saúde. Agora, se a gente vai para uma saúde mental, por exemplo, aí, por exemplo, como que minha saúde mental, se ela se encontrar, eu tomo medicação, qual que é o meu tipo de mentalidade, qual que é a minha percepção do mundo, e aí, por exemplo, se eu tiver em uma situação específica, um cenário hipotético onde eu estiver sendo submetido a muita pressão, como que meu corpo vai se comportar, como minha mente, como minha decisão vai ser tomada e de que forma eu vou reagir ao mundo, né? Então, esses três pilares, né, só que você substitui assim corpo por mente, né, aqui nesse caso, seriam os cenários onde a minha saúde física e mental reagiria ao mundo. E isso que é a saúde na minha percepção. E dentro disso, para você desenvolver uma boa saúde, que é o foco aqui do vídeo, a gente quer que as pessoas aqui presentes, elas tenham o desenvolvimento de uma saúde muito boa no corpo, né? Tanto o corpo quanto a mente, eles precisam ser cuidados com base nesses três pilares. Primeiro, a alimentação. Mas eu quero falar um trem com vocês, é porque assim, eu gravei já 2 vídeos, ontem e hoje, que eu estou iniciando as gravações do canal. De tarde eles não trabalham. E de tarde eu não posso, porque tem muita pessoa aqui em casa, né? No apartamento todo mundo vai embora, mas à tarde não tem condição de eu gravar por causa do barulho aqui em casa. Só que os caras estão ali. É complicado. Mas voltando ao vídeo. A alimentação. Por que a alimentação é muito boa? Imagine o seguinte: o nosso corpo, de forma análoga, ele é semelhante a uma máquina. Por que ele é semelhante a uma máquina? Ele precisa de energia para funcionar. Só que o nosso corpo é mais complexo do que uma máquina, porque ele não só precisa de energia, ele precisa de macro e micronutrientes em maior ou menor quantidade para que ele se mantenha. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele precisa das vitaminas do grupo do complexo B, a vitamina C, ela precisa do complexo A, que precisa de vários sais minerais, precisa de água, precisa de proteína, precisa de lipídios, precisa de carboidratos, precisa de aminoácidos, precisa sim de inúmeras coisas para que ele funcione. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: nada no nosso corpo em excesso é bom. Pode ser bom em curto prazo, médio prazo, né? Em cenários de hábitos. Em cenários de hábitos que eu vou falar em breve. Mas no caso de alimentação, alimentação assim, se você exagera numa coisa, você vai ter o excesso daquilo. O excesso daquilo é ruim, porque você está perdendo dinheiro, porque seu corpo tem que jogar aquilo fora, porque não pode ficar com aquele excesso.
ou dependendo do excesso que você tiver, você pode ter graves casos clínicos, né? Ou seja, você pode ter sua saúde física e o impacto mental por causa da questão hormonal e por percepções mentais que a falta de um corpo saudável acaba trazendo. Então, o que acontece na alimentação? Você precisa ter um meio termo ali, uma zona segura do recebimento de nutrientes para que seu corpo funcione. Então, se você tem uma alimentação boa, em um ciclo ali, tipo assim, se alimenta 5 vezes no dia, você pega os nutrientes que você precisa no longo do dia por meio de carnes, carboidratos, né? Carboidrato eu sugiro consumir um pouco menos, né? Porque é ração. Eu, tipo assim, eu não sei explicar muito sobre como funciona essa questão da ração, mas vamos dizer assim, que não é bom. Carne, carboidratos, verduras, frutas, água, leite, ovos, são ali ótimas coisas que são de relativo fácil acesso para que a pessoa tenha uma boa saúde física e mental por causa da alimentação, porque uma boa alimentação permite que o corpo opere em um estado bom, em bons índices, ou seja, isso é extremamente necessário para o corpo. Segundo pilar, exercício físico. Cara, exercício físico, não importa o que seja, você tem que se mover, se desgastar e cansar, né? Ou seja, se mova, se desgaste e canse. Por quê? O corpo humano, ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito, né, a nossa evolução, falando agora em termos naturais, foi feito para que o ser humano mova, né? Que o ser humano sobrevive. Ou seja, hoje na contemporaneidade, você não tem mais essa exigência, tipo assim, ô caminhão, você não tem mais essa exigência tão grande como antigamente, que basicamente os caras andavam em média 10, 20, 30 quilômetros para catar uma gazela para comer, né? E mais é tipo assim, mesmo com a evolução, nosso corpo ainda exige da gente esforço. Porque caso a gente não tenha esforço, os índices hormonais vão pro saco, igual por exemplo testosterona no caso do homem. Se o homem não se move muito, a testosterona é um hormônio importante para tipo assim, o desenvolvimento do corpo. Se a gente está parado, a gente está em estado assim, o corpo interpreta tipo assim, ó, o caboclo aqui tá com alimento em fartura, não tem necessidade de produzir testosterona para ele se proteger. Aí entra num estado de relaxamento. E que esportes você pode praticar? Vamos lá, academia, musculação. Musculação é essencial. Musculação, principalmente em quem é mais velho, né? Mais velho que fala assim, depois dos 40, que é a musculação, começando após anos ser perdida, você fazer exercício físico é algo essencial para você durante uma longevidade de vida. Ou seja, a academia, ela é o local assim mais interessante para você ter o desenvolvimento do seu corpo e manter a sua saúde, porque a academia, ela não é só um ambiente onde você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente, porque lá quando você está na academia, você pode relaxar, você pode descansar, você conversa, você tem interação, ou seja, um ambiente muito bom para, tipo assim, deixar sua mente desconectada dos problemas da sua vida corrida. E outras coisas que podem ser praticadas. Futebol. Futebol, no caso, assim, quem gosta, né? Porque antigamente, quando era criança, tipo assim, se você não gostasse de futebol, era pecado, né? Hoje nem tanto. Mas, assim, futebol é um dos melhores esportes possíveis, porque você trabalha corrida, você trabalha explosão, você trabalha percepção. Você, tipo assim, quando você tá inerte ao jogo, você desconecta dos seus problemas. Tipo, você não pensa. Então, assim, é um pilar de relaxamento físico e mental. É algo muito bom. Você tem outros esportes, né, agora adaptados mais para casa, tipo calistenia. Calistenia é muito bom. Calistenia é uma modalidade onde você consegue treinar seu corpo em casa com recursos de casa e com os recursos do seu corpo você consegue ter um desenvolvimento muito bom. E hábitos, né? Mas aqueles cachorros ali daquele prédio é complicado. Os hábitos. O que é a questão dos hábitos, né? Você tem que ter uma série de hábitos de cuidados seus para que você consiga ter uma boa manutenção do seu corpo. Então, dormir bem, ou seja, dormir num ciclo tipo assim, eu vou deitar no máximo 10 da noite para acordar ali entre 6 e 8 horas, ou seja, nesse ciclo eu durmo pelo menos 8 horas ou mais. Seu corpo necessita de um sono de pelo menos 8 horas para que ele se mantenha. Tem a rotina. Como assim tem a rotina? De manhã eu vou fazer isso, 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 isso. De tarde eu vou fazer isso, isso, isso. De noite eu vou fazer isso, isso, isso. Por que isso é tão importante, né? Por que isso é tão importante? Porque o seu corpo, de forma geral, ele necessita de um ciclo, e esse ciclo garante um melhor bem-estar do seu corpo. Reduzir maus hábitos, que maus hábitos é esse? Tipo, beber, ficar acordado até de madrugada, uso excessivo de telas, porque, cara, com todo respeito, o uso excessivo de telas é realmente um problema muito sério, muito grave para a vida de uma pessoa. E, tipo assim, todo mundo que tiver condição tem que pelo menos pegar, assim, 3, 4 horas do seu dia para esquecer a tela e só se preocupar consigo,
né? Tipo assim, igual, vai na academia, vai sem fone, vai, tipo assim, pra ficar escutando o ambiente, pega um sol em período longo, deixa de beber bebida alcoólica, fumo, droga, não mexe com isso, tipo, nem coloca na boca. Eu nunca coloquei nada desse gênero na minha boca, eu nunca coloquei, né, cigarro, droga, fumo, cerveja, nem energético eu tomo, pra vocês terem ideia. Então, assim, evitar essas coisas que são realmente muito prejudiciais. Agora, tem uma coisa, um bom hábito que eu faço, que é beber refrigerante. Refrigerante eu adoro, mas eu tô cada vez mais reduzindo. Descansar, descanso também é importante. Você pegar assim, uma parte do seu dia e falar, tá, agora eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, por relaxar. Esse descanso é muito fundamental, mas o descanso não é tipo assim, ficar no celular, não. O descanso é fazer algo que seja prazeroso para você, que não envolva telas, porque a tela mantém seu corpo em estado agitado, ou seja, mais prejudica do que ajuda. Aí a questão da higiene, como assim a questão da higiene? A higiene é fundamental para você cuidar do seu corpo, porque você tá lá, o seu corpo quando você se cuida, ele entende, ele precisa de certas produções hormonais, ele precisa de certas coisas que basicamente está beneficiando a minha saúde física e mental, porque eu me valorizo e o meu corpo está sendo cuidado, ou seja, se cuide. E dentro disso a gente vai na alimentação. O que é alimentação? O que devo fazer? A alimentação de forma geral, ela não é muito exigente. É tipo assim, você não precisa ser o cara assim perfeccionista na dieta, você só precisa, tipo, durante 5 dias da semana, tipo, segunda a sexta você come bem, você come um alimento de forma adequada durante um período maior durante a semana, ou seja, a maioria da sua semana ela tem que ser ali de bons alimentos, ela tem que ser de uma boa alimentação, certo? E o que acontece dentro disso? Se você comer a maioria da sua semana bem, o seu corpo tem os nutrientes que ele precisa, ou seja, seu corpo fica muito melhor. Mas de vez em quando, ali no sabadinho, no domingo, você pode relaxar. Mas, tipo, você pode relaxar, mas também não exagera ao ponto, tipo assim, de tudo que você fez na semana acabar. Por exemplo, eu fiz 5 dias aqui de dieta. Nesses 5 dias de dieta que eu fiz, o que eu posso fazer? Esses 5 dias de dieta que eu fiz, agora eu quero, por exemplo, comer um sorvete. Então tá, vou comer um sorvete, mas como ali um sorvetinho menor, você não precisa se deixar desses prazeres, mas você precisa fazer com que esses prazeres existam, mas não de forma exagerada. E sempre come o seguinte: carne, água, tipo assim, né? Beba água, coma carne, verduras, frutas e pouca ração, né? Que ou seja, carboidrato. Porque de forma geral, você comer muitos grãos, né? Tipo feijão, arroz, em excesso também não é bom. Você tem que dar quantidade ideal, porque a ração ela começa a te prejudicar, até mesmo na questão hormonal. E a questão de ter horários, ou seja, o corpo precisa de uma certa regulação e rotina para se manter saudável. Porque o corpo é assim, vou dar um exemplo. Uma semana inteira você se alimentou tipo assim, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 8. O seu corpo tá, beleza, ele vai ter essa entrada desses nutrientes. Só que o nosso corpo, como ele ainda é primitivo, ele não entende que, tipo assim, a gente não precisa se preocupar com comida porque sempre vai ter comida em casa, assim. Não em todos os casos, mas de certo modo vocês me entenderam o que eu quis dizer. E o que acontece? Se eu chego, tipo assim, eu deixo de comer de manhã, o meu corpo vai falar, opa, tá faltando comida, eu vou ter que estocar. Ou seja, isso que acontece que tem aquele efeito sanfona, a pessoa reduz o tanto que ela come, tipo assim, ela arrebenta o horário, só que na hora que ela volta a ingerir comida, tudo aquilo vira gordura, porque o corpo entende que tem que sobreviver. Ou seja, ter os horários, manter essa constância nos horários é inclusive mais fundamental do que o que você vai comer, dependendo dos casos. E aí os exercícios, né? Eu defini aqui 3 áreas de exercício, tipo assim, pra você cuidar da sua mente que são fundamentais. Primeiro, academia, o básico que vale. Na academia você dá conta de fazer cardio, você dá conta de correr na esteira, você dá conta de usar bicicleta e você faz a musculação. A musculação, de forma geral, quanto mais você desenvolve ela, quanto mais você faz exercício pesado, mais seu corpo interpreta que ele precisa de certos hormônios, ele precisa de certos estímulos, ou seja, o seu corpo vai estar em constante melhora porque vai desenvolver mais musculatura, ou seja, no que você desenvolve mais musculatura, você desenvolve também, de certo modo, mais ATP para gastar, ou seja, seu corpo aumenta o índice metabólico, ou seja, o que você comia antes te engordava, agora já não te engorda tanto, ou talvez nem engorda, dependendo de casos mais avançados. Você tem um desenvolvimento da musculatura, questão estética muito prazeroso, igual eu, tipo assim, depois eu quero contar esse caso em um vídeo separado. No início desse ano eu tava com 92 quilos, hoje eu tô com 81,5, eu emagreci mais de 10 quilos. E realmente a sensação de melhora física também para autoestima mental é fundamental e a academia proporciona esse ambiente que também pode ser um ambiente de cuidado mental, que você pode pegar e relaxar
da sua rotina corrida. Um cardio, por exemplo, a questão de correr, andar de bicicleta, nadar, jogar um esporte é muito bom. Porque no momento que você está correndo, no momento que você está andando de bicicleta, você está nadando, você está fazendo qualquer coisa, seu corpo está se movimentando, ou seja, está gastando energia, você está gastando ATP. E esse ATP que você está gastando, ele estimula a formação de mais ATP, tipo assim, vira uma escala sem precedentes. E quanto mais moléculas de ATP você tem, mais energia você gasta, ou seja, menos você engorda, mais você emagrece e o seu corpo se mantém um bom índice de metabolismo. Ou seja, o cardio tem essa função. Então, assim, a complementação da academia em conjunto com o cardio para você ter bons resultados físicos é indescritível. Mas há alguns casos, paga logo, eu não tenho academia, não consigo ter o dinheiro. Tem como você fazer exercícios adaptados na sua própria casa, ou seja, usar a própria casa. Por exemplo, sua casa tem escada. Então tá, se você quer, tipo assim, não sair igual, por exemplo, um ambiente corrido, igual aqui na minha cidade tem uma pista de caminhada, que é lá na saída da cidade. Eu não quero. Então você sobe dessa escada durante tipo 10 minutos. Aí você vai subindo, descendo, aquilo ali gasta energia, aquilo ali necessita, ou seja, tu consegue fazer essa adaptação. Você pode pegar coisas da sua casa e fazer exercícios adaptados, ou o que eu mais sugiro que é a calistenia, né? Que você usa somente o seu próprio corpo. Claro, envolve um risco, então você tem que se preparar bem, estudar, entender seus próprios limites, mas a calistenia é um dos melhores esportes para você fazer essa modalidade de exercício que trabalha a musculatura. Ou seja, se o cara consegue fazer academia, cardio, já está ótimo. Agora, se o cara consegue fazer cardio, exercício em casa, também está ótimo, né? Ou seja, você precisa de pelo menos 2 desses fatores aqui para você poder ter um bom desenvolvimento do seu corpo e da sua própria mente. Você pode usar esses ambientes para relaxamento e profunda análise de si próprio. E agora a gente vem para as rotinas, né? Hábitos, que são pequenas políticas que fazem mais diferenças do que as grandes, né? Como assim? Estudos, exercitar sua mente. Quando você vai exercitando sua mente, você vai fazendo com que ela pense em soluções, ela grave mais conteúdo, você trabalha ela, você está fazendo com que o seu tecido nervoso, principalmente na área cerebral, ele se mantenha vivo. Ou seja, você não vai perder neurônios, você não vai perder capacidade funcional. E essa não perca da capacidade funcional é fundamental a longo prazo, porque você consegue, durante mais anos, ter mais eficiência no seu trabalho, mais eficiência nos seus estudos, e você consegue ter um melhor aproveitamento. Ou seja, pegar, ler, se você é católico, se você é cristão, lê uma Bíblia, tipo assim, pega, lê um pouquinho todo dia. Eu não sou, então pega um livro, e lê também, ou lê, se você é católico, lê em conjunto, Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros, somando tudo. Eu tenho 10 livros, inclusive depois eu quero gravar análises no meu canal sobre esses livros de forma mais detalhada. Então você exercitar sua mente é fundamental, porque ela é uma atividade de relaxamento e quando você vê o progresso também do seu desenvolvimento mental, é algo muito prazeroso. Você vê o desenvolvimento ali, resultados práticos na vida, resultados práticos na escola, não há coisa melhor. Rotina, coisas simples que fazem a diferença. Por exemplo, arrumar a casa, arrumar a cama assim que você acorda. Eu arrumo todo dia minha cama assim que eu acordo. Inclusive ela tá olhando aqui pra ela, tá arrumadinha. É algo muito bom, porque pequenos hábitos que fazem diferença. Vou dar um exemplo. Você quer começar a academia, tá? Você quer começar a academia, você quer ter o hábito de fazer academia, mas você não consegue ter o hábito de literalmente arrumar a própria cama. Como é que você quer fazer isso? Outro hábito bom pra você fazer além de arrumar a cama, né? Outro hábito muito bom é a questão de você ter uma rotina de higiene. Tipo assim, eu acordo de manhã, eu passo um fio dental assim nos dentes, escovo meus dentes, passo um desodorante, arrumo meu cabelo, tiro as casquinhas do olho, né? Vou ali, visto-me bem e vou para a vida, né? Esse hábito de rotina de higienização também é muito importante. Você pode ter outro hábito, por exemplo, além desse, de relações com pessoas. Tipo assim, o que eu estou me propondo a fazer agora? Todo dia das minhas férias, eu quero conversar pessoalmente com alguém para que eu possa desenvolver mais relações, mais laços, ter interação. Porque tanto para o homem quanto para a mulher tem interação muito importante. Ou seja, hábitos de interação, se você é difícil. Por exemplo, eu não dou conta de me interagir. Cara, você tem que se expor nesse ponto, sabe? Você tem que realmente ir. Você pode conversar com a pessoa que você tem uma amizadezinha ali, vai desenvolvendo alguma coisa, manda mensagem para ela todo dia e tudo mais. Outro hábito de rotina muito bom é você manter a constância na prática de exercícios físicos, que é um hábito de rotina muito bom, e o seu corpo interpreta coisas boas, o seu corpo consegue extrair coisas muito boas daquilo.
Você ter o hábito, por exemplo, eu tenho projetos pessoais, eu quero empreender. Então tá, o que que eu tô fazendo agora? Eu tô empreendendo com esse canal aqui, ó. Eu tô gravando conteúdos para que no futuro, eventualmente, eu possa usar isso aqui como uma forma de remuneração ou usar isso aqui como alavancagem de produtos. Então, assim, eu tô trabalhando no empreendimento. Eu tipo assim, tenho meus 15, 16 anos, trabalho de jovem aprendiz, que você tira um dinheiro para si próprio, você consegue gastar. Outro hábito de rotina muito bom é investir. Eu fiz até um vídeo passado, inclusive, se você quiser ver esse vídeo de investimento que é muito bom. Então eu te sugiro pessoalmente que você veja. E você tem hábito de planejamento. Como assim? Ah, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: você deve alinhar o irracional ao racional e não o contrário. Por quê? O ser humano, de forma geral, ele tem muitas pretensões, ele quer fazer muitas coisas. Mas se você não aliar seu lado irracional, que é o que você é movido por sentimentos, por emoções e por prazeres, se você não aliar ele de uma forma racional, ou seja, ao planejamento, você não consegue fazer nada. Então, o que eu me propus aqui de forma racional a fazer hoje? O que eu me propus? Eu vou terminar de gravar esse vídeo, eu vou pra academia, eu vou treinar costas, porque hoje é o último dia de membros superiores, quinta eu vou treinar a perna. Aí eu vou correr pelo menos 40 minutos hoje, fazer uma média de 5 km, gastar mais de 300 calorias, melhorar minha métrica de ontem, que foi 37 minutos, 5,16 km e 319 calorias, eu quero melhorar essa média. Depois eu vou chegar em casa, tomar meu banho e almoçar. E depois, num períodozinho ali à tarde, eu vou preparar esse conteúdo, ou seja, o que eu estou gravando agora de manhã, eu vou editar ele. Eu devo, provavelmente, dependendo do caso, gravar um novo vídeo. Vai ser o vídeo que vai ficar de interface ali no início do canal. Tipo assim, que eu vou apresentar tudo mais, para as pessoas verem o que é o canal, basicamente. Eu vou preparar o slide para isso, eu vou preparar posts. Ou seja, tudo ali eu estou fazendo. E depois, ali pelas 4h30, eu devo ir para o clube, porque vai ter um campeonato hoje. Eu vou jogar uma bola ali pelas 8, 7 horas eu volto. E no que eu volto 7, 8 horas, eu vou chegar na casa da minha avó, jantar, vir para casa de novo e vou ali dormir e recomeçar o dia, né? Ou seja, todo esse planejamento que eu fiz faz com que eu não me perca no meio do caminho, eu possa manter a constância de hábitos. E isso, pessoalmente, é fundamental. Isso consegue te desenvolver muita maturidade e capacidades próprias, ou seja, é fundamental. E dentro disso, eu queria sugerir algumas influências, né, muito positivas, igual o Edson Castro. O Edson Castro, ele é assim, ele tem um viés, tipo assim, menos comum na comunidade. Depois vocês vão entender o porquê eu tô falando isso, eu não vou entrar muito nesse termo. Mas ele é um cara que tem muito vídeo foda, foda pra caralho. Tipo assim, tem muito vídeo foda. Ele tem vídeo sobre, tipo assim, cuidados pessoais, ele tem vídeo sobre, tipo assim, como você deve gerenciar seu dinheiro, coisas que você tem que deixar de fazer pra você conseguir ter uma vida próxima. Tipo, é uma variedade tão grande, ele fala de uma forma tão bem que me impressiona. E um dia, inclusive, se possível, eu queria gravar um vídeo com ele, mas eu acho que esse dia talvez não chegue, vamos ver, né? Não vai chegar, provavelmente, mas eu vou tentar. Nathan MBC. Esse aqui, ó, esse cara aqui foi um dos primeiros caras que eu comecei a ver recentemente. E realmente, o cara é muito foda. Não tem outra palavra. O cara tem uma oratória exímia. Ele tem ideias muito boas. Ele não é radical, ele é equilibrado. O cara tem uma visão de mundo real, prática. Ele não tem aquelas visões utópicas de pessoas de desenvolvimento. Como assim? Que visões utópicas que fala? Tipo assim, tem muita gente que fala pra você fazer coisas extremas pra você ter resultados mínimos. Não, o cara literalmente propõe que você faça pequenas coisas que vai te tornar uma grande pessoa. E uma variedade de vídeos assim infinita. Ele tem mais de 300 vídeos, tipo assim, tudo que foi possível ele aborda. E é um cara que eu admiro muito. E recentemente eu conheci esse Gabriel Barreto, que é outro criador. Ele é um criador, tipo assim, que é mais interessante para jovens adultos e adultos, porque ele é muito sincero. Ele é muito sincero sobre a vida. Eu sou um jovem adulto e eu tô em um processo de desenvolvimento. E esse cara, ele tá com a realidade muito forte em você. Ele tem vídeos sobre, tipo assim, ele é um cara mais da roça. Ele tem vídeos, assim, exímios sobre disciplina, sobre homens e tudo mais. Então, assim, realmente são 3 canais que eu sugiro pessoalmente que vocês sigam. No mais é isso, melhore sua saúde, importe consigo mesmo e continue e tente. No mais é isso, muito obrigado, se inscrevam, deixa o like, valeu, falou e fui!